convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes. As outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nós cristãos, hoje é um dia muito bonito, muito lindo, muito excepcional, nobre. É o domingo, dia do Senhor. Todos nós deixamos os nossos afazeres semanais para que neste dia nós pudéssemos estar com o nosso coração aberto para esse momento, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo por todos nós. A porta do céu se abriu e é isso que nós estamos celebrando hoje. Com a morte de Jesus, a porta do céu se abre. A do inferno deveria fechar, mas também continua aberta. E vai depender de como cada um vai viver nesse mundo, para se ver para onde se vai. Jesus, na última ceia, que é essa ceia que nós estamos celebrando aqui, naquela quinta-feira, que é essa quinta-feira, embora seja o domingo, Jesus falou que ele desejou ardentemente celebrar essa ceia conosco. Falando para os apóstolos, ele estava falando para todos aqueles que iriam nascer, ele estava falando para todos aqueles do passado e todos aqueles do presente. Passado, presente e futuro, ele desejou ardentemente. Porque dentro do coração dele existia esse desejo de nos salvar. E quando ele nos reúne no domingo, ele nos reúne também para nos ensinar. Ele nos ensina através da palavra e depois ele nos alimenta com o seu próprio corpo e com o seu próprio sangue. E o que é que hoje ele está nos ensinando? Eu quero pegar esse finalzinho aqui da parábola que nós acabamos de ouvir, que todo mundo já conhece, né? Quando ele diz assim, que a porta se fechou para aquelas virgens que foram imprudentes. A porta se fechou
E quando elas vêm correndo, porque já tinha sido tarde demais, ela bate na porta. Lá de dentro, Jesus diz: não vos conheço. Essa é uma das palavras mais duras existentes na Sagrada Escritura e que eu tremo quando eu ouço. Porque imagina chegar nesse momento em que eu terei que ir diante de Deus. E Deus que conhece todos os corações. Porque Ele é o Criador de todos. Ele conhece todos os filhos seus. E justamente na hora que eu chegar lá diante dele, ele dizer assim: não te conheço. Vai ser duro demais. E eu não quero que essa palavra se pronuncie sobre mim. Como eu sei que também vocês não querem que se pronuncie em vocês. Mas eu tenho que dizer uma verdade: essa palavra já foi pronunciada para muitos. Muitos foram chamados para ir diante dele e ele disse: não vos conheço. E vou dizer uma coisa para vocês: nesse tempo de pandemia isso aconteceu. Muitos entraram. A porta estava aberta porque foram prevenidos. E aqueles que não foram, a porta se fechou. Não vos conheço. E aqui tem uma coisa que é muito importante para nós aprendermos no dia de hoje. Desde o dia em que nós fomos concebidos na barriga da nossa mãe, a partir daquele momento, Deus, Ele colocou dentro de nós um grande desejo. E o desejo foi de conhecê-lo. Por isso que agora ele está dizendo: eu não te conheço. Por isso que o Salmo, quando o Salmo diz assim: olha, a minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor, é esse desejo que foi colocado lá no nosso coração. E aí nós fomos formados dentro do seio da nossa mãe, né? Ali no útero nós fomos formados. Aí, ao nascermos, os nossos pais, que já dentro deles estava impresso também esse desejo, e que eles já estavam no processo de desejar, e por isso estavam fazendo o possível para conhecê-lo, os pais começam a imprimir isso no coração dessa criança que nasce. Porque esse desejo, ele precisa ser motivado. Por isso que os pais levam os filhos para a pia batismal, por isso que os pais são convidados a, desde criança, já ensinar aos filhos as coisas de Deus, para que esse desejo ele não desapareça. Imagine aqueles pais que não fizeram isso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que lá na frente essas pessoas pudessem ter a oportunidade também. Porque Deus não vai deixar isso. Por isso aqui no livro da sabedoria, e nós precisamos entender muito bem o que é que Salomão está dizendo aqui, ó, quando ele diz assim: a sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Está vendo o desejo? Só que não fiquem pensando que essa sabedoria que ele está se referindo aqui é simplesmente essa sabedoria das pessoas que têm uma inteligência assim, fora do normal. Essa sabedoria que ele está falando é Deus.
ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Se o homem não procura, não vai encontrar. Se o homem não permite que esse desejo dentro dele, ele seja alimentado, o homem não vai encontrar. Deus atrai. Aí nós vamos entender Jeremias, né? Que ele justamente ele fala, né? Que Deus o atraiu. E ele foi atrás de Deus por causa disso. Tem um outro profeta que vai dizer que Deus tem se deixado encontrar. Mas o homem tem que ter a oportunidade de querer. Deus não força. Ele coloca o desejo e o homem diz se quer ou não. Sempre a liberdade. É o homem que vai decidir se ele quer ou não. E na medida que o tempo vai passando, o homem vai se deixando levar por esse desejo, por essa atração dentro dele. Aí o homem vai chegando a compreender que Deus existe através da natureza, através do nascimento de uma criança, através dos animais. O homem vai percebendo que tem alguma coisa que vai além dele. E por isso ele vai se deixando até que ele se encontra totalmente com Deus. E quando ele se encontra com Deus, aí ele deixa tudo. Vamos lembrar agora daquele homem lá da parábola que Jesus conta, que ele estava lá andando no meio de um terreno. Aí de repente ele encontrou um grande tesouro. Olha como é que Deus vai fazendo com que a pessoa se atraia, né? Aí ele vê, encontrei um tesouro, o que é que eu vou fazer? Ah, já sei. Está num terreno que não é meu? Já sei. Vou lá em casa, vou vender tudo que eu tenho. E vou comprar esse terreno e vou ficar com ele. Olha como é que Deus vai atraindo, vai permitindo que o homem vá tendo a oportunidade de dizer sim, eu quero. E quando ele encontra, ele agora é meu. Encontrei o meu tesouro, encontrei a minha alegria. E quando se encontra, e o homem entende que ele encontrou isso, ele não vai agora permitir, ele tem que lutar para não permitir que isso seja perdido. E isso que eu estou falando é Deus. Esses são os prudentes. Depois que encontram, está ali, ó, porque ele trouxe uma promessa. Um dia vocês vão morar comigo, como Paulo está dizendo na segunda leitura. Um dia nós estaremos sempre com ele. E para nós estarmos sempre com ele, nós vamos lutar e fazer o possível. Uma vez que nós o encontramos, nós vamos fazer o possível para não perdê-lo. Só que tem aqueles que Deus está dando e foi dando as oportunidades, eles não quiseram. Não quiseram, deram as costas. Uns disseram que Deus não existe, que a eternidade não existe. Vamos aproveitar porque o tempo agora é para aproveitar. E aproveita de qualquer jeito, né? Quantas vezes Jesus falou isso em parábolas também, né? O Senhor não vem, o Senhor não existe, tal. Vamos beber, vamos fazer tudo que nós pudermos, porque, olha, a vida é breve. Aí Jesus diz assim, aí eu chego, vira na segunda leitura, né? Para quem não entende, acha que isso é história de carochinha. Que no céu a trombeta vai tocar. O céu vai se abrir e o Filho do Homem virá para buscar aqueles que o buscaram e o encontraram e ficaram perseverando. E aqueles que não
ele vai deixar de lado e vai para a condenação eterna. Parece história de carochinha. História para boi dormir. E para criança dormir também. Só que isso é uma grande verdade. Mas a questão aqui, meus irmãos, é que Deus, Ele não mostra para nós, Ele não se mostra para nós enquanto eu, com esses olhos carnais, o vejo, como eu estou vendo a Valdênia aqui na minha frente, né? Eu estou vendo a Valdênia aqui na minha frente, sentada, aí calça jeans, a blusa jeans, né? Combinando tudo com a máscara no rosto. Eu estou vendo. Só que Deus, nós não o vemos. E por que nós não o vemos? Nós não o vemos porque Ele não quer se mostrar. Ele quer que nós acreditemos que Ele existe. Por aquilo que foi falado, pelos mártires que deram a vida, por milagres que Ele permite que aconteça aqui e acolá. Ele quer que nós acreditemos que Ele existe, mas Ele não vai aparecer para nós. E aí é a sociedade de hoje, né? Eu só acredito naquilo que eu vejo. Ah, Satanás está fazendo festa com isso, viu? Eu só acredito naquilo que eu vejo. Só que Deus é para ser crido, acreditado. Não é para ser visto, nem pegado, e nem sentido. E aí que chega o problema, porque as pessoas, pelo fato de não ver, elas acabam dizendo, Ele não existe. Aí tem um grupo que é das virgens prudentes, que está dizendo, não, Ele existe. Mas cadê? Eu creio. Mas me mostre. Eu acredito só. Porque é assim que Deus quer. E aí quando a trombeta tocar, os anjos virem e Ele vir na sua glória, aí o pessoal vai dizer, por que eu não acreditei? E a porta vai se fechar para sempre. Só que tem gente que diz assim, que quando Jesus vai levar, como diz na primeira leitura, né? Aí as pessoas vão ao encontro dele, aí o pessoal pensa que aqueles vão ao encontro dele e os outros vão ficar aqui na terra. Não, a terra vai desaparecer, não vai existir mais terra não. A terra é um lugar de passagem para nós conhecermos a Ele. Na hora que Ele se der a conhecer, que vai ser nesse dia, que Ele vier na sua glória, que todo mundo vai vê-lo, aí a fé desaparece. Agora não precisa mais ter fé. Agora realmente Ele é real. Como eu estou vendo a Valdênia aqui. Ele é real, não? Ele é real, né? É como se eu tivesse dizendo que Ele não fosse. Ele é real. Aí nós o veremos como Ele é. Então, esse mundo aqui, tudo isso, meus irmãos, vai desaparecer. E os que ficaram do lado de fora vão ficar do lado de fora, é no inferno que vai ficar, porque ou fica no céu ou fica no inferno, não tem outra. O purgatório vai desaparecer também. Não existirá mais o purgatório, porque o purgatório é só o tempo de purificação daqueles que passaram a vida aqui na terra, amaram a Deus de todo o coração, mas foram ainda com alguns pecados que não foram graves, pecados que precisavam de purificação. Então, quando Jesus vem na sua glória, o purgatório desaparece e só fica o céu e o inferno. O inferno, para quem teve a oportunidade de conhecê-lo e não quiseram. E o céu, para aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e quiseram.
termino praticamente essa homilia diante de tanta coisa que eu fui falando assim, teórica. Eu digo assim: qual dos dois grupos você está e eu também? Estamos no grupo daqueles que estão dizendo assim: ele está demorando, não existe. Ou você está no grupo daqueles que estão ali vigiando, olha, coisa está ali acontecendo, o mundo cada vez mais está se afastando e você está dizendo: não, eu vou continuar, eu vou continuar. Mas o dia que ele virá na glória, talvez ainda demore muito, olha, talvez. Talvez. Mas a nossa ida não vai demorar, não. Vocês pensam que 100 anos é muito, meus irmãos? Em comparação à eternidade, vocês pensam que 100 anos é muito? É pouco. Teve uma mulher aí que eu já falei aqui, parece que ela bateu o recorde, disse que 116 anos. O pessoal tudo assim admirado. Nossa, tá vendo? A pessoa até se admira. 116 anos. Chegou. Parece que teve mais também. Mas é pouco. É pouco. Um ano é pouco. 100 anos é pouco. Em comparação à eternidade com Deus, um ano é pouco, 100 anos é pouco. Em comparação à condenação eterna, um ano é pouco, 100 anos é pouco. Aí Santo Afonso Maria de Ligório, eu sempre trago isso para vocês, porque eu sempre trago isso para mim. Aí ele fala, né? Você quer saber o que significa, o que é o tempo no inferno, daqueles que a porta vai fechar e Deus, Jesus vai dizer: eu não te conheço? Ele diz assim: é só você contar todas as folhas existentes no mundo das árvores. Conta. Eu só dou para vocês contarem isso daqui, ó. Aqui em volta, aqui, ó. Só esse pedacinho aqui. Quem consegue contar? Vai contar. Cada folha daquelas gramas, aquela árvore que está ali, lá no fundo, até chegar lá no fundo, meu Deus do céu. Não tem como contar. Aí ele vai exagerando, né? Conte todos os grãos de areia existentes no mundo. Eu dou só aqui do Vale aqui de Santos, aqui na Baixada Santista, aí onde tem o litoral, aqui que o pessoal vai para a praia. Conte. Vê se você consegue contar. Aí começa a contar os grãos de areia. 1, 2, 3, 4. Vai contando, vai contando. Enquanto você não contar tudo, você não sai de lá. Aí ele diz assim: e as estrelas do céu? Conte. Eu já tentei, mas não consigo não. Eu começo a contar assim, de repente embaralha tudo, aí tem que recomeçar de novo. Esse negócio de contar e recontar, meu filho, perde um tempo. Vocês estão entendendo? O que é a felicidade no céu é o contrário disso aqui. Você não vai precisar contar e você vai ser feliz para sempre. Aquela felicidade assim, olha, pegue aquele momento de felicidade que você tem. Aquele momento. Porque você vê que são momentos, né? Você já viu alguém feliz aqui nesse mundo assim, e a pessoa sempre diz que está feliz? Você encontra muitos mentirosos. Você está bem? Eu estou. É mentira, não está não. Tudo um bando de mentiroso.
Tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Ah, tá bem. Vai lá na casa pra você ver. Então você pega aquele momento de felicidade e para esse momento de felicidade no tempo que não é no tempo. Essa felicidade é assim, ó. Ela nunca mais para. Essa é a felicidade no céu. Agora, triplicado, multiplicado, nessa felicidade que você está dizendo que é tão boa aqui na terra. Aquela felicidade, multiplica isso, nunca mais vai passar. Nunca mais. Olha, se não vai passar, eu acho que eu vou desmaiar. Só para brincar, né? Que nunca mais vai passar. Pense o contrário. Um momento de dor. Aquele momento de dor, porque a dor também passa aqui, não passa? Esse momento de dor, a mesma coisa. Você tem aquele pico de dor e ela para. E fica ali, ó, aquela dor triplicada, multiplicada por toda a eternidade. Foi isso que aconteceu com as imprevidentes, quando a porta fechou. E as previdentes aconteceu o contrário. Que Deus nos dê a graça da compreensão. Então vamos conhecer, né? São Paulo disse na carta aos Filipenses: agora eu tenho em conta de perda tudo que eu conheci aqui, em comparação a Jesus, eu quero é conhecer Jesus. E para se conhecer Jesus é na vida de oração, é na vida com Ele. Não pense que você vai conhecer Jesus assistindo jogo de futebol, não. Você pode até assistir, jogar, nós temos esses momentos, né? Mas viver só para isso? Ontem, o que você poderia trazer para o dia de hoje, de alguma coisa que você conheceu de Deus ontem? E o que você vai levar amanhã, daquilo que você conheceu de Deus hoje? É assim que a gente precisa. Todo dia a gente precisa conhecer alguma coisa dele. Ele é insaciável, o conhecimento. Todo dia. Mas tem gente perdendo tempo, então... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa Mãe Maria Santíssima. Convosco.